Bom, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso MacCast da Semana Jurídica de 2024. E para mim é uma alegria, uma honra estar recebendo aquilo que foi falado hoje no Rui Barbosa, que eu coloquei na escola americana também, monstros sagrados aqui do direito, que são pessoas que eu tenho uma admiração enorme e estão aqui com a gente no Mackenzie para abrilhantar essa semana. E vieram no primeiro dia, na abertura da Semana Jurídica, que não podia ser melhor que eles estarem aqui compartilhando um pouco com o pessoal histórias fora da caixa, ali, como vocês falaram. Eu achei que foi maravilhoso, porque vocês deram, além daquele clima de informalidade, né, quando o Toron falou que o Zé Eduardo colou todas as provas dele, né? É uma coisa que eu levo até hoje na minha memória, ele colando de mim. Vocês foram colegas de classe. Então, eu esperava nesse podcast, aqui, eu falei, eu vou falar... O professor Alberto Zacarias Toron falou que o ministro Zé Eduardo Martins Cardoso colou todas. Então eu pensei, só esse fato já era uma coisa. Marcante. O que eu ia falar é que o Bruno Lorenzi, em tempos áureos, ele foi presidente da Atlética aqui da Faculdade de Direito. Então ele era um cara que tem isso na história dele. Bacana, Bruno. Ele fez a passagem pela Faculdade de Direito sendo aquele ídolo da Atlética, né? Ele ainda guarda as marcas de um atleta. Esses dias ele passou correndo em Ibirapuera. Mas você sabe que já como estudante, o Toron, ele era um criminalista, um advogado criminalista. Porque quando ele pedia a cola, a gente passava, ele exercia o contraditório, porque ele recusava a cola. Às vezes a cola vinha errada. Mas a verdade é que o Zé Eduardo, nos nossos 5 anos, ele tinha uma característica marcante. Ele foi o melhor aluno em todas as matérias, os 5 anos. Então o Zé, ele tinha uma característica assim. Ele tinha uma militância, ele era respeitado pela esquerda, mas ele era respeitado também pelos alunos mais conservadores, porque ele era bom aluno. Porque, em geral, o pessoal de esquerda não era bom aluno. Tinha uma certa aversão ao estudo. E o Zé não, é verdade. E o Zé era bom aluno. O Zé era o que a gente chamaria de CDF, sem ser CDF. Não, era CDF, sim. Vai, você estudava, Zé? Estudava. Fala, confessa aí. Estudava, pegava as coisas. Eu sempre achei que você fosse inteligente, não precisava estudar. Eu pegava para tentar vencer, não tinha jeito. Você sabe Agora, não é rasgação de seda, não. O Toron sempre foi um cara que a gente é amigo de quantos anos, né, Toron? 40 anos. No fundo, nós somos 4 pessoas muito próximas até hoje. Eu, ele, o professor Fábio Ulloa Coelho, que é da nossa turma, e o Ernesto Cirunic, que é um grande advogado da área de seguros. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Que turma boa, hein? Meu Deus do céu, hein? Nossa turma era muito boa, deu vários desembargadores. Zé Rui Borges, o Roberto Amorim, que até hoje. Roberto Amorim, Jacó Valente, aquele Rubens Rio. E tem também o Ricardo Anaf, que é da nossa Ricardo Anaf, que é o presidente do tribunal. Tem vários ali. O Marco Antônio Marques da Silva. Marco Antônio Marques da Silva. O Marco é incrível. O Itapê. E ele deu aula em Santos, uma época com o Risato no Muniz, foi dar aula em Santos. Sabe que eu dei aula em Santos? Não sabia. Também. Deu aula também? Muitos anos. Você deu aula em Santos Dei também? aula na Católica de Santos, muito tempo. O meu sonho é dar aula no Mackenzie, mas ninguém nunca me convida, nada. Acho que tá o pessoal certo aqui. Está oficialmente convidado para dar aula. Obrigado. Já está no MacCast esse convite. Você sabe que eu era vizinho do Mackenzie quando eu entrei na faculdade em 77. E eu entrei, e aí tinha aquela coisa, porque a PUC tinha um apelo mais de esquerda naquela época. Eu era um garoto, tinha 18 anos, 77, e embora morasse aqui do lado, eu morava na Martinico Prado, claro, mais de uma vez. Eu preferia a PUC, mas hoje eu vejo o Mackenzie como uma escola tão importante na formação dos advogados, promotores e juízes, que eu fico admirado com a qualidade de ensino, com as pessoas que saem aqui, com as pessoas que dão, que eu queria publicamente, Chiarello, na sua pessoa, parabenizá-lo por essa grande instituição que é a Faculdade de Direito Mackenzie. Parabéns. Obrigado, Toron. Obrigado. Você sabe o que faz. A minha família é mackenzista de origem. Meu pai foi do Mackenzie, meu tio, que também já faleceu, foi do Mackenzie. E eu sempre tive grandes amigos aqui, a começar do professor Cláudio Lembro, que eu fui assessor durante muito tempo. A Mônica Herman, que é uma querida amiga e que sempre foram pessoas muito próximas de mim e que me ajudaram muito na minha vida acadêmica. Sim. A Mônica, eu ia brincar, o Alessandro fugiu, né? Porque eu ia brincar com ele, falei que eu ia falar para ele que a tese dele
em Salamanca era interminável, né? Então a Mônica falava que ele não ia defender, que o tempo ia acabar, e que ele ia... Porque eu estava com 800 páginas, ela falou, eu não vou ter que ler isso, né, Alessandro? Pelo amor de Deus. E ele construindo aquele livro, que na verdade é um tratado, né? De 850 páginas. É verdade. Eu falei, Alessandro, nem sua mãe que te ama Vai ler isso, né? Só a Mônica mesmo para ler. E é muito legal, porque ele falava, não, eu ainda quero colocar, eu vou aprofundar mais uma questão, porque o Alessandro gosta, né? Ele é professor do quê? De filosofia? Ele dá direito administrativo aqui, se não me falha. ele dá filosofia também. Ele dá constitucional administrativo e dá filosofia do direito também, se Sim. chamar, porque ele conhece teoria do Estado. Bacana. Não, e você vê que a intervenção dele, pelo menos aos meus olhos, foi uma intervenção precisa e profunda. Curta e profunda. Achei muito verdade. legal isso. Ele é um cara muito competente. Ele é. Não, a gente está com um time muito bom, mas faltam vocês aqui, né? Não, só convocar. Fica o convite, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu na época que eu saí de Santos, eu fiz a graduação em Santos e depois fui fazer o mestrado e doutorado na PUC. Na época só tinha PUC e USP. Quando eu fiz 95, eu vim para São Paulo fazer. E eu era o cara mais novo da minha sala, eu queria fazer na época com o Paulo de Barros Carvalho, porque eu comecei a fazer tributário, fui fazer Paulo de Barros Carvalho. Que, aliás, uma grande figura humana também. E aí, depois de um tempo, eu briguei com um professor de lá, no mestrado, que era um cara que, enfim, não vem ao caso, não tinha, estava dando aula. Aí mudei para Constitucional, porque o professor falou para mim assim, ou você muda para a USP, Nossa. ou você muda de área. E aí eu mudei para Constitucional, e aí eu fui fazer o crédito com o Celso Bastos e a Maria Garcia, e aí no final do semestre a Maria Garcia falou, olha, nós selecionamos o seu trabalho como o melhor trabalho da turma. Nós vamos publicar na revista do BDC. Que bacana. E queremos que você... Aí eu falei, eu li aquele meu artigo, eu falei, você me resgatou do limbo, porque eu estava prestes a largar o mestrado e agora... E aí o Celso, na época, falou, eu fiz um congresso com o Roberto Rosas. E grande advogado Sim. também. E ele falou, Cara maravilhoso. você podia fazer uma carta de recomendação, que nem eu fiz para a Flavinha Piovesan, naquela época eu fiz, a Maria Garcia, o pessoal, porque a Flávia estava voltando de Harvard e a Flávia pode te dar umas dicas. Eu liguei para a Flávia na época, ela me deu umas dicas. Faz isso, faz aquilo outro. E eu fui para lá. Fui para Harvard, fiz um estudo lá sobre liberdade de expressão na época, com o Richard Parker, depois aí fui para Nova York e fiquei com o Norman Dorsey. Mas eu contei tudo isso porque eu fui presidente da Associação dos Pós-Graduandos da PUC e da NPG. Você foi? Fui. E fiz aquela sede que tem hoje no quarto andar, Sala Sebastião Salgado, fiz a inauguração. Que bacana. Aquela sede eu que fundei na época do Ronca. Eu fiz aquela sede e tem uma placa, até hoje, com o meu nome lá. Se você arrancar a placa, cai a parede da PUC, porque eu chumbei 2 metros para dentro da PUC. Se cair. Mas eu contei todo esse introito para dizer o seguinte. Eu estava lá no quarto andar, lá em cima, e tinha um professor na Faculdade de Direito que era assim, o professor mais celebrado. Os alunos ficavam... A classe dele ficava tão lotada que os alunos colocavam a carteira para fora para fazer um protesto para ouvir o que ele estava falando. E as pessoas ficavam em pé, no chão, e aí tinham as carteiras para fora da aula. E era a aula do Zé Eduardo Martins Cardoso. Eu falei assim, esse cara é demais. Assim. Eu falava assim, olha isso, olha como é que as pessoas ficam. E ele dava as aulas dele de filosofia e tudo. Obrigado. O pessoal amava, os alunos amavam, assim, sem contar que era assim... Todo mundo era apaixonado por ele, né? Aquela coisa, sempre aquela figura do... Mas acho que o Zé Eduardo sempre teve essa característica de unir os opostos. Eu me lembro gente que você jamais imaginaria lado a lado, mas o Zé no meio e um do lado do outro. Sempre deu muita confusão às vezes, porque dá uns curtos-circuitos assim, você sabe disso, né? Mas eu acho que você sempre foi uma pessoa muito agregadora, muito conciliadora. Essa é uma característica sua. E isso que te permitiu, no meu modo de ver, alçar os voos que você alçou na política, por exemplo. Porque eu nunca vou me esquecer, a gente estava comendo num restaurante português em Brasília, e tinha aquele Aleluia, que era um cara do PFL. Ele estava comendo, ele se levantou, viu o Zé Eduardo, deu um abraço. Depois eu me lembro de uma outra vez, no impeachment, você fazendo a defesa da presidente Dilma, e você falou em golpe, e o Caiado ergueu a voz, Caiado, que era senador na época, ergueu a voz para falar, não admito que o senhor utilize, parará. E aí o Zé Eduardo, com toda elegância, respondeu, aqui é a Casa da Liberdade, e falou um tanto mais e manteve o golpe. Tempos depois eu encontro o Zé Eduardo
E eu falei, mas que filho da mãe esse cara? Toron é um puta amigo meu. Caiado é um amigo meu até hoje ainda. Mas é que eu acho Eu que... me lembro que naquele dia, Tonon, que você falou desse que ele falou, eu mandei uma mensagem por WhatsApp para ele. Te peguei agora. Eu vou te pegar depois. Não, mas você deu uma resposta elegante, que é a tua característica, e que calou a boca dele. E eu acho que esse é o grande lance. Mas eu acho né? que uma coisa que hoje no evento ficou muito claro, né? Que eu acho que tanto o Cardoso quanto o Toron, eles... Isso, né, eu que sou um pouquinho mais jovem, né? Mas, Não muito, hein? eu não muito mais. Bruno, longe o disso. tempo corrige O esse tempo- defeito. Fica tranquilo. Você vai passar por isso. Mas enfim, aqui já tô na casa aqui, embora sou mais jovem, mas já 17 anos de Mackenzie como professor. Claro. Né? O meu chefe está aqui comigo, mas também eu acompanhei muito essa... né? A gente costuma dizer isso é Mackenzie, né? Pela relação afetiva, né? Que a gente vai criando com a instituição. E falando do evento, um pouquinho da Semana Jurídica, o que eu acho que ela atrai foi tão especial, porque, por exemplo, hoje, e casando com o que eu queria dizer, né? Tanto o Toron quanto o Cardoso, eles viram a história, eles fazem a história de perto, Sim. né? Então, eu São sou juiz protagonistas também, da história. eu sou juiz, eu acompanhei, quando eu estava na primeira instância aqui, tanto, obviamente, como professor de constitucional, o processo de impeachment e, como juiz e professor também, toda a discussão, muitos dos casos que o Toron participou diretamente, né, fazendo a jurisprudência. Sim. Porque a jurisprudência é feita pelos advogados, Se me pelos permite, juízes. ele falou de mim, mas eu também quero falar dele. Não dormiria em paz se não falasse. Eu acho que o Tonon, ele é talvez dos advogados brasileiros hoje, é o que conquistou mais espaços na luta pela democracia, defendendo teses estritamente jurídicas e com reflexos óbvios na jurisprudência. Então, isso é uma... Assim, eu me orgulho de ser amigo dele e colega, porque, de certa forma, ele expressa aquele espírito da advocacia comprometida com as causas de direito e da democracia, ou seja, comprometida com o direito de defesa, comprometida com... Independentemente de quaisquer pressões. Eu já vi situações do Toron no tribunal muito fortemente pressionado e ele sempre com muita altivez e A elegância última foi respondeu. com o Herr Ministro Alexandre de Moraes, porque eu tenho o maior respeito, diga-se de passagem, mas eu acho que a gente precisa temperar um pouquinho mais as coisas para andar no bom caminho. Eu ouço as palavras do Zé Eduardo com muita alegria. Queria lembrar que eu advoguei para o Aécio Neves e, concomitantemente, por indicação do meu querido amigo Zé Eduardo, para Dilma Rousseff, concomitantemente. E as pessoas não entendiam como é que pode. Pode, porque primeiro não havia colidência nenhuma, eram matérias absolutamente distintas. E a presidente Dilma, na verdade, foi muito agradável, porque ela veio várias vezes almoçar em casa. Sim. E tem o Toron em altíssima conta. Você fala eu adoro ela. No meu aniversário, ela me escreveu de Hong Kong. Ela mandou... De Hong Kong, não, de Xangai. 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 E eu conheço Xangai. Ela tá lá no banco do BRICS, né? É isso. Ela é presidente dos bancos do BRICS. E advoguei para ela, foi uma coisa muito tranquila, porque não tinha nada de maior... Não pegaram absolutamente nada em relação a ela, porque não tinha. E advoguei para o Aécio também. E muita gente perguntava, pô, mas como é que dá para fazer essa advocacia competente? Dá. Claro, lógico. Dá, eram coisas diferentes. E um e outro hoje estão lindos, livres, leves e soltos. Que eu quero fazer coro com a fala do Eduardo, porque ano passado, na Semana Jurídica, foi a primeira que a gente fez essa, que a Bruna fez essa, né? Que juntou várias palestras e tudo, né? E veio a Gabriela Prioli. Que trabalhou comigo muito tempo. E ela falou para mim, uma das maiores influências da minha vida na advocacia, assim, é o Toron, é a figura do Toron. Que ele é uma grande referência para mim até hoje. E foi muito bonito essa gratidão e ela falar dessa... Eu fico feliz de ouvir isso. Agora, a Gabriela é uma pessoa, ela me foi indicada e eu não estava precisando de um advogado do escritório. Mas é uma indicação, o Zé Eduardo me indica alguém, você me indica alguém, você me indica alguém, pelo menos por uma questão de gentileza, eu vou receber a pessoa. E foi o que aconteceu, eu recebi a Gabriela. Eu não sabia quem era. A Gabriela é uma menina, uma moça bonita. Muito bonita. Agora, ela fica mais bonita ainda quando ela fala, porque ela fala impressionantemente bem. Ela fala muito bem.
E ela ia fazer sustentação oral. Bom, obviamente, ela começou a trabalhar no escritório. E ela fazia sustentação oral. Ela tem Cresce, né? uma presença, um encanto. Como cresceu numa entrevista. Então, a Gabriela, eu lamento que ela tenha saído da advocacia, porque, primeiro, ela é uma menina culta, uma moça culta. Ela fez um trabalho na Cracolândia sobre a questão do uso de drogas. Fez um trabalho em criminologia. Mas ela tem uma bagagem jurídica, em termos de dogmática, muito grande. Fala bem, tem presença. Eu me lembro uma vez eu fui despachar com um desembargador federal muito querido, Paulo Fontes. Claro. Paulo Guedes Fontes, que é uma pessoa muito querida e muito culta. Grande Diga-se, amigo, né? querido amigo meu. E eles começaram a discutir literatura russa. Foi o momento que eu pedi licença para me retirar, porque aquilo ia além das minhas sandálias. Passou do... Então, a Gabriela é uma pessoa maravilhosa. Eu não sei se ela dá aula aqui ainda. Não, ela dá aula na pós-graduação, Lato Sensu, várias vezes pra gente. É que a agenda dela é corrida, mas ela é professora da pós-Lato Sensu, assim, ad eterno. Ela é muito legal, uma menina maravilhosa. Enfim. Não, e eu, até para concluir, eu acho que eu vendo hoje aqui na palestra, né, Felipe, como os alunos ficaram encantados. Né? Porque, como eu falei, esse contato que vocês trazem da história, de vocês terem vivido, né, isso é uma coisa que a gente sabe que poucos que têm, né, e eu senti muito deles uma resposta assim, olha, poxa, eu tô admirado. E pra gente isso eu acho que a Semana Jurídica é muito interessante por causa disso. A gente batalha hoje com redes sociais, com também, né? E esses exemplos concretos é uma coisa que eu achei fantástico. Foi uma coisa E o muito feedback legal. foi imediato. E eu lembrei uma coisa, Zé, você não tinha chegado ainda, que eu falei como nós lutamos para poder implantar a Semana Jurídica, que o Hermínio Marques Porto não queria. Hermínio de saudosa memória. Amigo, eu ouvindo o Chiarello aqui falar, um discurso mais moderno, nós estamos aqui fazendo um podcast, tarará. Você imagina o Hermínio nisso? Quer dizer, Foi uma briga para a gente Foi uma criar a Semana briga. Jurídica, porque tinha que dispensar os alunos de sala, a gente Salas, fazia. E os Não, e tinha uma conotação, vamos dizer assim, meio entre as subversiva, subversiva. ia dar confusão. E não queria dar confusão. Era Mas também isso. nós chamávamos os nomes que era para dar confusão. Você se lembra né, quem pra ajudou a gente? Quem? Foi o Dom Edênio. Dom Edênio. O Padre Edênio, O Padre na Edênio, época. o Padre Edênio, na época, ajudou. Morreu já, né? Já morreu. O Hermínio tinha uma época que eu era presidente da PG e ele não queria deixar ninguém defender o mestrado. Não, ele é terrível. E tinha uma época que ele falou, não, as pessoas ficavam e ad eterno não conseguiu defender com ele o mestrado. E ele falou, não está pronto, não está pronto. Aí as pessoas falaram, o que esse cara quer que a Ao pessoa defenda? contrário do que ocorreu no administrativo com o Celso Antônio Bandeira de Ele Mello, incentivava muito no o Celso tributário Antônio. com o Geraldo Taliba. Ataliba, que eles promoveram. No civil com o Zé E a Manuel PUC teve uma coisa interessante, se comparada com a USP. A PUC admitia gente de todo o Brasil. Então, Nordeste e Norte afora, Sim. você tem muita gente que saiu da Formada. PUC. E a USP ela tinha uma coisa muito endogâmica. Depois ela se abriu, hoje ela está mais aberta. Sim. Mas tinha muito mais. Você foi aluno da graduação, você vai para o pós. E isso mudou hoje lá. Eu, por exemplo, consegui entrar na USP. Eu comecei o mestrado lá em... Eu não lembro mais, mas acho que foi em 89, 90. Eu comecei lá. Mas era uma exceção da exceção, porque todo mundo era só USP. E o Hermínio, por exemplo, eu comecei a dar aula, eu já era mestre, enfim, tinha muita gente lá que não tinha nem título nenhum, estava fazendo doutorado, e eu dava aula sem terno e gravata. Calça, camisa e ia dar aula. Até porque o importante é preparar a aula, e não estar de terno e gravata. Enfim, isso era um rolo. Né? Não, aqui no Estou falando dos Mackenzie... anos 80. Aqui no Nosso Mackenzie- diretor é mais... Não, aqui no Mackenzie, até um tempo, tinha um pessoal que tinha a gravata na gaveta do diretor. E se o cara viesse sem gravata, ele prestava aquela gravata, só que geralmente era uma gravata mais assim... E aí o cara ficava com vergonha e vinha com a gravata dele. Mas agora não tem. O que importa é exatamente A preparação. A preparação, o conteúdo. Óbvio. E A outra tal coisa, da substância. A tal da substância. e outra coisa, gente. Aqui eu queria só fechar dizendo que é a casa de vocês. Eu Obrigado. quero aproveitar esse início, né, da Semana Jurídica para dizer que eu espero que seja o início de um contato mais profundo com vocês, que a gente possa desenvolver coisas em conjunto Deus e quiser. que vocês possam se sentir mackenzistas. Entendeu? Olha, a gente já se sente mackenzista por toda... Para mim, a história familiar, o Toruma,
relação histórica, até com o bairro, com a região, com a universidade. Você sabe que eu dei aula aqui a primeira vez, a convite da Maria Cláudia Souza Foz. Não sei se vocês se lembram dela, foi procuradora de justiça, grande promotora de justiça. Ela era assistente da dona Lida Monteiro? Não. Como era o nome? Montoro, da mulher do Montoro. Ah, é Oh, meu Deus, que até tem um hospital com o nome Montoro. dela. Já me lembro. Enfim, era uma mulher maravilhosa e ela me convidou aqui para dar aula uma vez. Eu vim várias vezes quando ela era professora. Depois tive outras vezes aqui. Enfim, o Mackenzie, para mim, é um lugar muito querido, muito gostoso. Não, é um lugar... Assim, nós já somos mackenzistas, já de coração. Então, contem com a gente. Claro. Com o que a gente puder estar juntos. Seguramente estaremos aqui. É um privilégio e um prazer. E eu queria dizer que foi um privilégio também para mim ouvir o Zé Eduardo. E recíproco. Porque o Zé Eduardo, ele realmente faz a gente se sentir um pouco inteligente, né? Porque ele tem uma abordagem muito bacana. Você sabe que, de certa forma, para fechar, foi exatamente isso. Porque ele estava falando que ele queria fazer uma mesa. Eu falei, peraí, eu tenho a mesa perfeita para a gente fazer esse casamento. Colocar essa mesa em conjunto, porque vai ser incrível. A gente vai abrir a Semana Jurídica com essa mesa. E deu muito. Os alunos gostaram? Amaram. Bom. Eles ficaram me escrevendo, porque efetivamente eles falaram, nossa, foi maravilhoso, que incrível, eles são demais. Muito legal. Tá vendo? Vou dar uma dupla aqui que, né? É isso. Acertamos a mão. Estamos juntos. Olha, muito obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Privilégio. Estar com Obrigado. esse amigo de tanto tempo, estar sempre com ele é bom. Valeu. Obrigadão. Obrigado, gente. Valeu.